Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma semana para a gente partilhar o estudo da semana das nossas células. A gente prepara esse vídeo para os nossos líderes, para que eles possam ter um material de apoio para replicar para os discípulos nas suas células. Mas também a gente sabe que algumas células acabam recebendo esse material e sendo abençoados da mesma forma. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está participando desse estudo, que Deus possa te abençoar e te enriquecer no nome de Jesus. Nós temos feito alguns estudos, uma série de estudos nessa célula online sobre as bem-aventuranças, né? A partir de Mateus capítulo 5. Essa semana a gente estuda Mateus capítulo 5, versículo 8, onde Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então a bem-aventurança dessa semana é a pureza de coração. É importante a gente entender o conceito, não é? Quando o coração do ser humano, seu coração é puro, ele torna-se a esfera das diversas operações, orientações e consolos do Espírito Santo. O coração puro é a sede da fé e o órgão do louvor espiritual. E uma coisa que você tem que entender: ser puro de coração não tem a ver com perfeição. Para ser puro de coração, eu não posso ter, às vezes, sentimentos ruins, eu não posso ter pensamentos ruins. Se você colocar isso no teu coração, você nunca vai alcançar o que Deus tem para a sua vida. Ser puro de coração não fala de ausência de erros, não fala de perfeição, porque se assim fosse, nenhum de nós poderíamos ver o Senhor e andar na presença de Deus. Então, o que eu preciso para viver essa pureza? O que eu preciso para ser alguém bem-aventurado no que diz respeito a ser puro de coração? Primeiro, seja simples espiritualmente. Há um texto muito interessante que Jesus fala em Lucas capítulo 11, verso 34. Lucas 11, 34, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu coração estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Sabe que o relacionamento com Jesus, ele simplifica a nossa vida. Ele simplifica as nossas decisões, ele simplifica a forma como nós enxergamos as coisas. O que torna a nossa vida complexa é o pecado, que destrói, que arrebenta, que faz muito mal a todos nós, e a religiosidade. Aquele conjunto de coisas muito bem apresentadas e desenhadas, mas que no final das contas nos afasta muito mais do que nos aproxima de Deus. Sabe que Jesus sempre foi muito simples. Jesus nunca colocou adereços, nunca colocou pesos para nós seguirmos a Ele, para nós andarmos com Ele. Jesus ensinava as grandes verdades do reino de Deus através de parábolas e de exemplos que todo mundo da sua época conhecia. A maioria dos ensinos de Jesus são cheios de ilustrações, de coisas que os homens do campo daquela época conheciam muito bem, como o arado e etc. Coisas simples, o buraco, não é? O fundo de uma agulha, não é? Coisas simples que os homens daquele tempo conheciam naturalmente. Então Jesus nunca complicou as coisas, nós é que complicamos. A religião muitas vezes torna o seguir a Cristo algo pesado e o ser puro de coração algo inalcançável. Mas Jesus não, Jesus sempre simplificou. Então se você quer ter um coração puro, seja simples espiritualmente. Aproxime-se de Cristo, deixe que a simplicidade dele torne sua vida leve, pacífica e apaixonante. Simples assim. Permita que a luz de Cristo expulse as trevas da sua alma. Andar com Cristo é algo simples. O Evangelho é algo simples. Para ter um coração puro, seja sincero diante de Deus. Olha quão necessário é sermos sinceros.
Outra coisa que a religiosidade muitas vezes nos atrapalha, porque ela nos ensina a viver às vezes uma hipocrisia tão grande com as pessoas, sendo um dentro do ambiente religioso e o outro no meio familiar, no ambiente de trabalho. E Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos sinceros, com imperfeições, com problemas, crescendo a cada dia, mas sinceros diante dele. Salmo 15, versículo 1 e 2 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro, e essa palavra integridade é muito linda, porque ela fala de inteiro, totalmente, completo, aquele que é íntegro na sua conduta e prática, aliás, aquele que é íntegro na sua conduta e que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Sabe, irmãos, se você tem problemas, tem erros, não tente disfarçá-los diante de Deus, mas se apresente diante dele como se você estivesse nu, como se você estivesse completamente despido. Não tente se apresentar com capas que enganam pessoas, mas que nunca vão enganar o Senhor. Seja quem você é, fale de seus problemas, fale de suas tristezas, fale de suas insatisfações, rasgue o seu coração. Deus não espera um discurso bem elaborado, Deus não espera uma capa bonita, Deus espera ver quem nós somos de verdade, inclusive os erros, porque Ele nos conhece. As pessoas, elas podem ser manipuladas pelo nosso discurso, enganadas pela nossa postura, mas Deus não, porque Deus conhece o nosso interior. O homem vê o exterior, mas Deus contempla o nosso interior. Então, se você quer ser puro de coração, seja sincero, viva na verdade, ainda que a verdade não seja perfeita, porque quando eu apresento a minha verdade, ela não é perfeita, mas é a minha verdade. Seja sincero, haja na luz, e você vai alcançar um coração puro. Para ter um coração puro, nós precisamos também ter convicção profunda em cumprir a vontade de Deus. João capítulo 7, versículo 17 diz assim: se alguém decide fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, um coração puro, ele diz respeito a alguém que descobre o seu propósito, descobre o que Deus tem para a sua vida e corre em direção a isso. Corre para viver os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Corre para fazer aquilo para o que nasceu. Talvez você nessa hora que esteja assistindo esse estudo não tenha clareza do que Deus tem para a sua vida, do que Deus tem como chamado para você. Então você precisa orar e colocar isso diante do Senhor. Você precisa estar atento às características que existem na sua própria vida. Por quê? Porque o chamado que Deus tem para nós, ele tem muito a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos de características. Porque quando Deus nos gerou, ele já tinha em mente o chamado. Então ele colocou ferramentas, características dentro de nós que se adequam ao chamado que ele tem para realizar nas nossas vidas. Então, ore ao Senhor e fique atento às características que existem em você. E a partir daí, você vai descobrir o que Deus quer de você. Então, você vai passar a cumprir. A tua vida vai ser movida pelo propósito. A tua vida vai se mover por aquilo que Deus tem. A tua vida vai se mover pelos planos e pelos projetos de Deus. E isso é ser puro. Porque quando você faz algo buscando cumprir o propósito. Quando você se move, quando você toma decisões, quando você faz escolhas, você tem sempre em mente algo. Eu tenho que tomar decisões, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que seguir rumos que me aproximem do propósito, que me aproximem do que Deus tem para a minha vida. E aí, isso vai simplificar tanto, porque vai te fazer abrir mão de um monte de coisas, porque a vida coloca diante de nós muitas opções, um leque enorme de opções. E a gente às vezes fica perdido, dizendo, que decisão que eu tomo? Que escolha que eu faço? Que lado que eu vou? Mas se a gente tem clareza no propósito, a gente vai simplificar muito, porque a gente vai escolher segundo o propósito.
A gente vai tomar decisões segundo a nossa motivação, segundo aquilo que Deus está gerando no nosso coração. Então tenha clareza, e isso vai te ajudar a ter um coração puro. Percebe que não tem a ver com perfeição, como nós dissemos logo no início, tem a ver com realmente a gente estar vivendo o que Deus tem para nós, ouvindo a voz dele, andando na presença dele, passando tempo com ele e simplificando o nosso caminho. E aí vem uma promessa: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que experiência maravilhosa que eu e você podemos ter, ver a Deus. Eu não estou falando só de uma experiência sobrenatural, de ver uma luz, de ver o Senhor. Eu estou falando de ver Deus em cada coisa do nosso dia a dia. Eu estou falando de ver Deus presente em cada instante da nossa semana, em cada momento, em cada segundo da nossa vida. É possível você perceber a mão de Deus te conduzindo, perceber Deus te orientando, perceber Deus sempre presente na sua história. E a gente pode ver Deus, pastor? Com certeza. E essa é a vontade do Senhor. Por que a gente pode ver Deus? Primeiro, porque nossa vida foi lavada no sangue do Cordeiro. Não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Não é porque eu mereça. É porque eu sou filho. É porque eu fui lavado. E as minhas iniquidades, pastor, sou um homem ou uma mulher cheio de pecados, eu sei. Mas Hebreus capítulo 13, versículo 12 diz assim: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Não é uma obra sua. Não é mérito meu. É porque Jesus sofreu em meu lugar e me lavou, me limpou no seu sangue. Então eu posso vê-lo. Eu posso vê-lo presente na minha vida. Eu posso vê-lo. A pureza do meu coração não é produzida pela minha perfeição, mas pelo sangue de Cristo que lava a minha vida. Eu posso ver o Senhor porque eu tenho o Espírito Santo. Também não é obra minha. Percebe que não é obra da gente? Percebe que é obra do Senhor na nossa vida? O sangue que nos lava, o Espírito que habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. É uma obra do Espírito, é uma obra que Ele realiza dentro de nós. E terceiro, nós podemos ver ao Senhor como homens e mulheres puros de coração, porque a palavra de Deus está em nós. Nós lemos e cremos na palavra. Outra coisa que não tem a ver com a nossa ação, outra coisa que tem a ver com o resultado de ter Deus agindo em nós. A palavra de Deus, João capítulo 15, versículo 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Um coração puro é um coração que é limpo pela palavra. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele que me limpa pela palavra. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito que habita em mim. Não tem a ver comigo, tem a ver porque o Senhor resolveu morrer no meu lugar e através do seu sangue lavar a minha vida. Então eu posso ver a Cristo, eu posso ter um coração puro e perceber Deus em todas as áreas da minha vida, ver o Senhor na minha vida. Por quê? Porque Deus está operando. Então, você pode, nesse momento em que participa desse estudo, ser desafiado a ter um coração puro. Pastor, eu não sou perfeito, nem eu, nem ninguém que eu conheça, nem ninguém que você conheça. Perfeito só o Senhor, mas ainda diante de imperfeições, diante de problemas, nós vamos buscar ser simples espiritualmente. Não precisa complicar, irmão. Não precisa fazer teorias. É tão somente andar com Jesus. Tão somente estar com o Senhor. Ter um coração, ter olhos movidos pelos olhos do Senhor. Ver com os olhos de Cristo. Ser sincero diante do Senhor. Não ficar papagaiando as coisas, enfeitando o pavão, como a gente diz, mas ser sincero. Eu sou isso aqui, eu tenho limitações, tenho problemas, mas eu tenho um desejo: andar nos teus caminhos. Tem um hino que diz, não é? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. E o cântico diz no seu refrão: dá-me um coração igual ao teu. Que esse seja o nosso clamor e que a gente busque também
viver os planos de Deus, viver os sonhos de Deus, fazer a vontade de Deus, praticar aquilo que está no coração de Deus. Isso nos torna puros de coração e nos habilita a vermos, não é, o Senhor através da obra dele em nós. Que Deus possa te abençoar. Mais uma semana que a gente está passando esses minutos juntos. Que o Senhor lhe guarde, lhe proteja. Até a próxima semana, até o próximo estudo, no nome de Jesus. Paz.